Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda parte e última do capítulo 15, intitulado Fracasso, onde André Luiz, Apuleio lhe apresentam um caso de fracasso da Cesarina, que está gestante de 7 meses e está com uma posição mental de aproveitar a vida. Então ela se entrega a vícios, a bebida, a desvarios do sexo e tem um pai desencarnado que se preocupa com a sua situação. Mas devido à sua instabilidade emocional, ele não conseguiria ajudar ela. Então os bons espíritos auxiliam ele para que ele se afaste dela, porque ele não tem condição para lhe ajudar. E aí chegamos na parte onde essas 3 entidades das sombras, entidades inferiores, lhe acompanham e têm o objetivo de que ela chegue a abortar, porque segundo o capítulo ela já abortou 2 vezes e agora ela está na 3ª gestação. E é aqui que nós paramos. Ela está se preparando para mais uma noitada e vamos ver a continuação. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini, o menino que vai reencarnar, era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Então aqui, conforme a observação de Apuleio para André Luiz, se encontravam larvas, bacilos psíquicos, que também já foi mencionado no capítulo 3 desse mesmo livro, no desenvolvimento mediúnico, onde a própria pessoa, com os seus pensamentos, o que mais pensa durante o dia, os seus desejos íntimos, criam esses bacilos, essas larvas psíquicas. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, estou receosa por você. Não vá, desconfie de certas amizades,
pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilizem-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem, cujo convite você pretende atender, não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a responsável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia, em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E, olhando para mim, significativamente acrescentou: irei, eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque, se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio. Durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigo, de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor.
São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Aqui nesse slide tem um recorte do texto, né? Se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Isso é diferente da postura do pai, que queria também ajudar Cesarina, mas ele não estava numa posição de equilíbrio para poder ajudar. Ele não tinha a lógica, a paciência para conseguir influenciar de uma forma benéfica e que ela se faça também ser ouvida. Por isso, essa diferença. Os bons espíritos são equilibrados, mas não são insensíveis. E o pai estava longe de estar equilibrado para ajudar. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retomando Volpine, que confiara as minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista. Mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina explicou a matrona preocupada. Na manhã de hoje, foi recolhida a uma casa de saúde, em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinenti a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. E assim termina o nosso capítulo Fracasso. Foi um caso de fracasso, um caso de invigilância da mãe que não tinha o hábito de prece, que tinha ali influências que queriam que ela abortasse, mas a gente pode ver que durante todo o capítulo ela sempre, mesmo com essa atitude, ela sempre teve auxílio de bons espíritos. Imagina se ela tivesse o hábito da prece. Imagina se em algum momento, e se ela escutasse os conselhos de pessoas que lhe se aproximam com ideias, com sugestões para que ela melhore. E vamos ver a nossa vida. Quantas pessoas nós temos que chegam até nós, que nos dão bons conselhos. Essas pessoas talvez estejam sendo influenciadas por bons espíritos, que têm a ampla visão da situação.
Então, um beijo a todos, bons estudos a todos nós e fiquem com Deus.